Olá, estamos aqui para uma videoaula sobre sujeito e predicado. Então, eu coloquei 3 frases aqui para a gente entender um pouquinho esse conceito do que significa sujeito e predicado. Então, pessoal, sujeito é de quem se fala. O predicado é o que se fala sobre esse alguém, tá? Então, memorizem isso porque vai ser muito importante para a nossa classificação. O que eu tenho que fazer por primeiro dentro da divisão do sujeito e do predicado? Eu tenho que encontrar o verbo. Qualquer situação comunicativa, eu preciso encontrar o verbo que indica a ação expressa dentro dessa oração. Então, vocês lá no 6º ano fizeram vários exercícios no qual vocês tinham que encontrar o verbo. Agora não vai ser diferente. A partir do momento que vocês encontrarem o verbo, vai facilitar muito para essa classificação. Então, aqui, a menina de longos cabelos loiro caiu. O que aconteceu com essa menina? Ela caiu. Então, isso daqui eu vou chamar de verbo. Na minha segunda oração, o vento sopra forte nessa região. O que o vento está fazendo? Soprando. Então, isso também é minha ação considerada como verbo. O livro contém uma bela história. O que o livro contém? Uma bela história. Então, esse verbo aqui, que é o contém, está expressando a ação da frase. A partir do momento que eu encontrei o verbo, eu consigo identificar o sujeito, porque eu vou ter que fazer essa pergunta: o que se fala? E de quem se fala? Então, de quem está falando que a menina caiu? De quem se está falando que caiu? Da menina. Então, eu sei que toda essa extensão da frase aqui, a menina de cabelos loiros, ela vai ser o meu sujeito. E somente o verbo caiu vai ser o meu predicado. Aí, pessoal, entra a questão do núcleo desse sujeito. O núcleo, ele é a informação mais importante que eu tenho dentro do sujeito. Porque vocês vão perguntar, quem caiu? A menina. Longos cabelos loiros é um adicional para esse meu sujeito, mas não é uma informação relevante. Então, a informação que é relevante dentro do meu sujeito é a menina. Então, essa palavra aqui vai ser chamada de núcleo. Núcleo dentro do sujeito, certo? Vamos para a frase de baixo. Então, nós temos lá o vento sopra. Quem sopra? O vento. Descobri o meu sujeito, porque eu preciso perguntar de quem que eu estou falando. Ele vai ser o meu sujeito. E para cá, a partir do verbo, eu vou encontrar o meu predicado. Deixa eu destacar aqui também de uma cor diferente para vocês conseguirem dividir. A mesma coisa, eu vou perguntar desse meu sujeito, qual é a palavra que está carregando o significado? O ou vento? Obviamente que é o vento. Então, o vento é considerado o núcleo dentro do meu sujeito. Daí vocês vão perguntar, professora, mas e o núcleo do predicado existe? Existe, é o verbo, a gente já tem ele sublinhado, então não precisa considerar. Última frase, o livro é considerado o meu sujeito e contém uma bela história, é considerado o meu predicado. A mesma coisa daqui de cima, se eu perguntar qual é a palavra que carrega o significado, é livro. Então, vai ser chamada de núcleo. Até aí fácil, não é verdade? Mas o que acontece dentro da língua portuguesa? Nem sempre a frase vem assim bonitinha, sujeito e predicado. Muitas vezes, o que acontece? As frases, elas vêm invertidas. Isso é chamado de ordem
inversa. O que vai acontecer na ordem inversa? A frase não vai vir aqui sujeito, predicado. Ela vem o predicado na frente do sujeito. E isso dentro do nosso processo comunicativo é muito comum a gente construir sentenças assim. Como, por exemplo, contém uma bela história o livro. Mesma coisa, é a frase de cima, mas ela está em uma outra ordem, por isso que é chamada de ordem inversa. Porque essa parte aqui vai se tornar o meu predicado, e esse predicado, ele veio na frente do meu sujeito. Certo? Então, todas essas frases que nós tínhamos aqui em cima, elas estavam na ordem direta, tá? E aqui para baixo nós temos um exemplo da frase na ordem inversa.